quarta, 9 de novembro. Verso para memorizar. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Testemunhas do Cristo ressurreto. Ouça João 20, de 11 a 29. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. 1 aos Coríntios 15, de 5 a 8. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Pergunta 4. Como os discípulos reagiram quando encontraram pela primeira vez o Cristo ressurreto? Os 2 anjos no túmulo vazio disseram a Maria Madalena e a algumas outras mulheres que Jesus havia ressuscitado. Mas logo o próprio Jesus apareceu a elas, as quais o adoraram. Ele apareceu também a Pedro e aos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, cujo coração ardia enquanto o Mestre falava com eles. Quando Jesus entrou no cenáculo, os discípulos ficaram aterrorizados e assustados a princípio, mas depois ficaram cheios de alegria e maravilhados. Uma semana depois, Jesus entrou novamente
na mesma sala sem abrir as portas, e então até mesmo Tomé creu em sua ressurreição. Durante os 40 dias entre sua ressurreição e a ascensão, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e por Tiago. Jesus se juntou a alguns discípulos na margem do mar da Galileia, comeu com eles e em seguida conversou com Pedro. Pode ter havido outras aparições de Jesus antes de sua aparição final, no momento de sua ascensão. Paulo se considerava também uma testemunha ocular do Cristo ressuscitado, que lhe apareceu no caminho para Damasco. Quando os outros discípulos disseram pela primeira vez ao ausente Tomé que tinham visto o Senhor ressuscitado, ele reagiu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Uma semana depois, quando o Senhor reapareceu aos discípulos, Tomé estava entre eles. Jesus lhe disse: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então Tomé confessou: meu Senhor e meu Deus. E Jesus acrescentou: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Mesmo que você não tenha visto por si mesmo o Cristo ressurreto, que outras razões você tem para ter fé em Jesus?